2022. Ser sobrenatural. Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor. Amém. Estão firmes? Estão quentes? Estão motivados? Aleluia. A noite é propícia para nós ficarmos em casa mesmo, né? Por isso que eu não critico quem ficou. Ontem mesmo eu fiquei. Então eu não posso chegar aqui e pagar de pregador, né? Ah, você que está em casa. Não, eu também estava ontem, viu, irmãos? Fica à vontade aí. O importante é estar ligado no Espírito Santo. Glória a Deus. E é interessante que nós estamos vivendo dias desafiadores. Por que desafiadores? Porque a lógica da palavra é interessante. Sempre eu dou o primeiro passo. Sempre eu dou o primeiro passo. Todos que chegaram a Jesus, tirando o filho da viúva da cidade de Naim, Lázaro, mas as irmãs chegaram até ele. Todos deram um passo e se aproximaram de Jesus. Se não uma pessoa, algum representante. E aí o milagre é estimulado. E aí o sobrenatural é estimulado. E a mesma coisa em dízimos e ofertas. É interessante como o Senhor sempre pede primeiro, para depois nos abençoar. E isso é manifestação de fé. Nós só nos movimentamos acerca de qualquer coisa que nós recebemos do Senhor, se nós tivermos fé. E como diz o Cristiano esses dias, não é uma questão de barganha, né? Ofertas, dízimos e primícias não é questão de barganha. Eu não dou para receber. Mas a palavra diz que toda vez que eu dou, eu recebo. Então, se eu tenho um espírito, se o Senhor me coloca um espírito voluntário, um espírito de generosidade, eu sou recompensado. Eu não tenho como fugir dessa palavra, gente. Não é o tema dessa casa. Essa casa não tem sobre essa palavra o apelo para se fazer ofertas. Mas eu não consigo fugir disso. Em Malaquias, lá no último livro do Antigo Testamento, Deus falou: trazei os dízimos, as ofertas da minha casa e fazei prova de mim. Então, na verdade, não é que Deus queira fazer uma barganha, né? ou queira que nós façamos uma barganha com Ele, mas o que Ele está fazendo é mudando a nossa mente, transformando a nossa mente, como está lá em Romanos 12:2. Não conformando, nos conformando, sendo conforme a esse mundo, mas transformando a nossa mente para que experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em Lucas, capítulo 6, no verso 37 e 38, eu vou ler aqui. Eu ia colocar no dispositivo móvel, não, deixa eu escrever, deixa eu fazer a moda antiga. Nós somos 61 anos, eu sou aquele pregador à moda antiga. Lucas, capítulo 6, verso 37, 38, não, tem alguma coisa errada aqui, não é isso não. Ah não, sim, é isso mesmo. No verso 38, dai, olha só, olha a relação, dai e ser-vos-á dado. Claro que aqui não está se limitando a finanças, aqui está se limitando a vida. Então sempre dê o primeiro passo, dê a sua primícia de oração nessa semana, dê a sua primícia de louvor, de adoração, que foi a semana passada, a primícia de honra,
que será na semana que vem, e a primícia financeira, que será na última semana desse mês. Então dai, e ser-vos-á dado. Mas veja, não é a mesma medida que nós damos. Boa medida, recalcada, pressionada, né? Recalcada, sacudida, para que caiba mais, e transbordante vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Então, quando eu falei esses dias, quando eu olho esse momento de oferta, e todos os momentos, quando eu olho uma semana de primícia de oração com bons olhos, uma oportunidade que Deus está nos dando para sermos abençoados, já tem a ver com a pregação de hoje. A oração que abençoa, a oração que bendiz. Então, se eu olho nesse momento, já vim pedir dinheiro. Se os meus olhos forem maus, todo o meu corpo será tenebroso. Agora, se eu vejo uma oportunidade, Deus está abrindo uma oportunidade de eu ser abençoador, e por conseguinte Ele irá me abençoar. Se eu olho com esse prisma, sob esse prisma, se eu olho com esses olhos, se os meus olhos forem bons, todo o meu ser será bom. Então é isso, é a matemática do Senhor que difere da nossa. O nosso 100 menos 10 é 90. O dele 100 menos 10 é 1.000, 2.000, 3.000, não sei. Conforme a sua vontade. Então, oferta, primícia, para a vida, para tudo. Não somente para o dinheiro, para os recursos financeiros, não necessariamente dinheiro, mas para tudo. Que seja a nossa bandeira no reino de Deus. Amém? Na sua cadeira tem um envelope, a gente sempre fala isso, você já sabe, não tem nenhum visitante. Vamos colocar em pé, em nome do Senhor Jesus, você que trouxe a sua oferta, a sua primícia, o seu dízimo, né? Você que tem o desejo de ser fiel no Senhor nessa área, na área financeira também. Como diz a profeta Suzana, né? Hoje é dia de Deus transformar, hoje é dia de Deus nos transformar, nos libertar, mudar, virar uma chave na nossa vida. Eu creio muito nisso, eu creio muito na palavra do Senhor. Eu creio muito na precisão da palavra do Senhor e que vem regado nessa casa com as mensagens, com a palavra que Ele manda através dos seus profetas. É uma complementação tão perfeita. A palavra do Senhor regada, complementada pelas palavras dos profetas dessa casa. Como diz um amigo meu, não tem perigo de dar errado, viu, irmãos? Não tem perigo de dar errado. Pode ter certeza que vai dar certo. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos romper talvez as nossas limitações mentais, para irmos a uma outra dimensão, Senhor, no reino. Porque o reino é de outra dimensão. O Senhor nos tirou das trevas, nos fez assentar nas regiões celestiais. Assentar significa descanso. Assentar significa que eu não me preocupo com o que eu vou comer, com o que eu vou beber, com o que eu vou me vestir, porque o Senhor cuida de cada um de nós. Senhor, esse é o fruto do nosso trabalho, esse é o fruto talvez daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, de um desafio que o Senhor tem colocado no coração de cada pessoa nessa noite, Pai. Receba, Senhor, receba em nome do Senhor Jesus, que essas ofertas, o dízimo, as primícias, sejam abençoadas e multiplicadas conforme a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode trazer em nome de Jesus. Pode ser assim, sua. Pai, teu filho seja
Glória a Deus. Vamos lá. Vamos abrir nossa Bíblia, irmão, em João, capítulo 7. Capítulo 7, verso 37. Aleluia. Faça conforme a tua vontade, Senhor. Glória a Deus. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Amém? Vamos lá agora em João 4. João 4,14. João 4,13. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Amém? Então Jesus, ele se manifesta, tanto lá no último dia da festa, como para a mulher samaritana aqui no capítulo 4. E ele diz que ele é portador desse rio. O rio de água viva, que é o Espírito Santo, que é aquele rio, por isso nunca terá sede, mas isso vai saltar para a vida eterna. É aquilo que nos completa, é aquilo que nos redime, é aquilo que nos posiciona, é aquilo que nos dá uma nova perspectiva. Aquela mulher, aquela samaritana não tinha perspectiva, ela não tinha esperança, porque ela estava envolta num problema sentimental, ela estava num problema familiar tremendo, talvez até envolvendo promiscuidade, talvez prostituição, não sei. Mas não havia esperança para ela. E o Senhor se revela a ela e diz: venha e beba de mim. Venha, porque de mim flui rio de águas vivas, ou de água viva, que é o próprio Espírito Santo, que é o próprio poder de Deus sobre Cristo Jesus. E ele em carne. E é interessante que ali há uma transformação total, não somente da vida dela, mas de toda aquela aldeia de Samaria. Cristo, ele vem para solucionar um problema naquele lugar. Aliás, Cristo é a solução do nosso problema. Cristo é a solução do problema do mundo através da igreja. E é interessante que ele fala de rio, ele não fala de represa. Ele não fala que ele é o portador do Espírito Santo, ele é o portador do poder de Deus, manifesto através da água, ou descrito através da água do Espírito. Fala, não, rio de águas vivas. Venha e beba, eu sou fonte de águas vivas. E essa fonte, ela está aqui. A palavra diz que não pode de uma mesma fonte jorrar águas amargas e águas doces. Mas do corpo de Cristo não flui águas amargas. Do corpo de Cristo, que é a igreja, que somos nós, flui água viva. E onde essa água passa, e aí é interessante que lá em Jó, ele menciona justamente isso, que pode a árvore estar cortada, morta, ressecada, sem esperança de vida, mas ao cheiro da água, ela
voltará ao cheiro da água. Aquela aldeia onde Jesus, lá em Samaria, onde Jesus passou, provavelmente era um lugar onde não tinha vida. Era um lugar onde não havia esperança. Mas somente por Jesus passar naquele lugar, aquele lugar foi transformado. E é interessante, gente, que aqui em João capítulo 4, verso 14, deixa Deus construir para a gente encerrar ali, depois com esse pensamento que Deus colocou no meu espírito. Eles estavam saindo de Jerusalém e indo para Galileia. Mas em Lucas, no capítulo 9, do verso 51 ao 56, eles estavam fazendo ao contrário. E ali a passagem diz que cumprindo-se o dia para a sua assunção. Então em Lucas capítulo 9, versos 51 a 56, eles estavam saindo da Galileia e se dirigindo pela última vez a Jerusalém. Olha só, então esse episódio da mulher samaritana, e que os discípulos, porque eles ficaram 3 dias naquela aldeia, e que os discípulos testemunharam, aconteceu antes desse episódio de Lucas, que foi a última subida. Eles falam subida, para mim é descida, que o mapa, o norte é em cima, o sul é embaixo, mas eles falam subir a Jerusalém. Então foi a última descida ou subida, como você queira falar, da Galileia a Jerusalém. Então eles já tinham vivido essa experiência lá em Samaria, porque eles saíram de Jerusalém e foram para Galileia. Então a última descida ou a última subida aconteceu. E numa outra aldeia, os discípulos entraram para pedir pouso. Eles iam pernoitar ali. E eles, vendo que eram pessoas que estavam indo para Jerusalém, negaram o pouso. Aí João e Tiago, que foram pedir, voltaram revoltados. E disseram assim: Senhor, eles não aceitaram. Quer que oremos para que Deus mande fogo e acabe com eles? E o Senhor falou: não. Não sabeis de que espírito sois. Eu não vim para matar, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Agora vocês entendem, é isso que é interessante. As mesmas pessoas que viram, viveram, mais do que viram, mas que viveram o milagre do Senhor abençoando uma mulher, e uma mulher talvez desprezada pelo seu próprio povo, talvez marginalizada pelo seu próprio povo, e através daquela mulher, toda uma aldeia foi abençoada, de maldita. E eu gosto bastante do espanhol, né, quando eles falam, Deus te bendiga, né, não vou nem arriscar da pronúncia espanhola aqui, não vai dar certo. Mas o Senhor te bendiga. Nós falamos, o Senhor te abençoe. E aí fica uma ideia assim bem ampla, abençoe, abençoe, abençoe. Mas a tradução deles eu acho muito precisa. O Senhor te bendiga. Diga bem a teu respeito. Aquela aldeia, aquela mulher estava maldita. A maldição estava sobre ela. Aí quando Jesus chegou, ele não a amaldiçoou, mas ele a abençoou, a bendisse. E a palavra do Senhor de bênção sobre aquela mulher mudou totalmente o panorama, não só dela, mas de toda uma aldeia. E passado um tempo, os discípulos vêm, Senhor, quer que
nós amaldiçoemos essa aldeia? Ele falou, não, vocês não sabem de que espírito sois. Então, Cristo, que é portador, Cristo, que é a causa, não é nem o portador, porque o portador parece que ele é apenas um mensageiro, não. Cristo é a própria bênção. Cristo é o próprio rio de águas vivas. Está sobre nós. O Espírito Santo nos envolve, nós estamos mergulhados. Vivemos uma nova realidade. Cristo naquele momento era Jesus, né? O Cristo estava encapsulado em Jesus, como nós dizemos sempre aqui. Mas esse Jesus morreu, ressuscitou, e hoje é o Cristo que vive e reina. Esse rio de águas vivas, ele está nos permeando, ele está em nós. Nós não somos mais malditos, porque a palavra diz lá em Gálatas, olha só, a bênção foi prometida a Abraão, as bendições foram prometidas a Abraão, e lá em Gênesis, capítulo 12, verso 3, diz que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Em Gálatas, no capítulo 3, verso 14, ele explica isso, Paulo explica isso, que as bênçãos de Abraão foram cumpridas em Cristo, porque ele foi pendurado no madeiro, ele se fez maldito para que nós fôssemos benditos. Sabe o que é isso, irmão? Isso é o engano de Satanás nas nossas vidas, que nos mostra, que nos faz ver situações. Se Jesus, naquele momento, tivesse visto a situação daquela mulher, mas é Jesus, ele não faria isso. Se fosse um discípulo, outro discípulo, iria medir a circunstância daquela mulher, não onde ela poderia chegar. Jesus não olhou as circunstâncias, mas Jesus olhou o seu potencial. Jesus olhou ela no seu interior, sem mácula. Jesus nos olha no nosso interior, sem mácula. Eu não sei o que nos trouxe até aqui. Eu não sei quais foram as nossas experiências na vida. Como foi falado aqui, as nossas decisões erradas. Cada um teve uma experiência, tem gente que foi abusada, tem gente, e não somente as escolhas que nós fizemos, que muitas das vezes nós não podemos fazer escolha nenhuma, fomos levados, entre aspas, pela vida, a estarmos numa situação agora. Mas Cristo em nós muda totalmente o panorama dessa situação, porque Ele não olha para nós segundo as nossas obras, mas Ele olha para nós porque Ele está em nós, Ele nos conhece, Ele nos criou e Ele habita em nós. Ele olha para dentro de nós, Ele olha para nós segundo a sua vontade, o seu propósito sobre a nossa vida. Então fica muito fácil a partir disso entender que eu não sou maldito, que o que me trouxe aqui, o Paulo Ricardo um dia, ele falou, o que me trouxe aqui não sou eu sou aquilo que Deus desenhou para que eu fosse. Esse é o Paulo Ricardo, esse é o Marcos Lamberti, esse é cada um de vocês. E Deus não errou na forma, Deus não errou.
Deus acertou. Você é um bendito do Senhor. Você é uma bendita do Senhor. E talvez você esteja falando: pastor, legal, eu estou aqui nessa casa há muito tempo, não tem nenhum visitante. Tudo que o senhor está falando eu já sei. Tudo que o senhor está falando eu já sei. O senhor está falando nada de novo. Aliás, tem pessoas que pregam mais profundamente a respeito disso. Mas uma coisa que me chamou a atenção nesse final de semana, irmãos, na pregação do Paulo Ricardo, ele falou que é uma verdade tremenda. Muitas das vezes nós estamos orando, por isso que a oração, ela tem que ser regada por nós abençoarmos. Ela tem que ser precedida e pós-cedida por atos que nos levam a justificar a nossa oração. E o Paulo Ricardo falou a verdade. Muitas vezes as mulheres estão orando para o seu marido, que está em qualquer coisa, ou em vícios, ou qualquer coisa. Apresenta o marido, faz uma confissão em favor: Senhor, esse não é meu marido é abençoado. Mas quando sai e se depara com uma situação, acaba amaldiçoando. Ô praga, não... E muitas vezes nem fala. Eu vou dar um exemplo prático. Eu vou dar exemplo do meu filho. Meu filho que se levanta a bandeira do ateísmo. Ele se diz ateu. E eu descanso no Senhor. O Senhor não me fez assentar nas regiões celestiais. Assentar nas regiões celestiais, ele está descansando em Cristo. É claro que eu oro. É claro que eu e a Gabriela nós oramos. Mas, irmão, se eu não tomar cuidado, alguma situação, algum comentário que ele faz, ele não faz, ele não nos confronta, não nos afronta, de jeito nenhum, ele muito na dele. Mas qualquer posicionamento pode fazer com que eu olhe para aquela situação e, ao invés de eu continuar abençoando, porque eu enxergo não o meu filho Gabriel, não o Gabriel, aquele Gabriel que está ali, mas o Gabriel que foi criado por Deus. Eu tenho que enxergar o Gabriel que foi criado por Deus, não o Gabriel que está ali. Então, se eu enxergo e aquilo me faz desanimar, eu estou anulando a oração que eu fiz. Então, o abençoar, eu estou falando pessoas, pode ser situações sobre nós mesmos. Pode ser uma dificuldade que nós passamos, pode ser um vício que talvez que nós não conseguimos resolver. Porque o que Satanás quer, e é isso que ele milita, é para que nós amaldiçoemos a nós mesmos, amaldiçoemos a nossa sorte, amaldiçoemos aqueles que nos cercam, amaldiçoemos o nosso vizinho, amaldiçoemos a nossa condição. Mas nós temos uma ferramenta poderosa na nossa mão, porque nós somos corpo de Cristo. E como foi falado também domingo, Cristo é o cabeça, nós somos o corpo, e o inimigo está debaixo dos nossos pés. Nós manifestamos a Cristo bendizendo. Nós manifestamos a Cristo dizendo palavras de bênçãos. Porque eu não enxergo como Cristo naquela mulher, não enxergou uma prostituta ali naquela aldeia. Não enxergou uma mulher de vida fácil, não enxergou uma mulher que cada hora estava com um diferente. Não, ele olhou e enxergou a mulher que Deus criou. Nós precisamos enxergar, porque Cristo, nós temos que ter o olho de Cristo. Se Cristo habita em nós, você tem o olho de Cristo? Você tem as palavras de Cristo?
Quando eu olho uma situação, eu amaldiçoo ou abençoo? Quando eu vejo, eu abro minha carteira e meu Deus, o salário já foi. Eu abençoo, dou graças ou amaldiçoo? O dar graças tem o poder de multiplicação. E Jesus tomou os pães e os peixes, olhou para o céu e deu graças. Foi multiplicado. E esse Cristo habita em nós. Meu Deus do céu. Esse Cristo habita em nós. O Cristo distante, irmãos, é para a religião. O Cristo da distância, o Cristo que um dia eu vou me encontrar com Ele, isso é para a religião. O Cristo presente é para nós. O desfrutar em Cristo é para nós. Não ande mais cabisbaixo por coisa alguma. Manifeste esse Cristo. Então, quando eu oro e abençoo, mesmo numa circunstância adversa, eu estou manifestando a Cristo sobre a vida daquela pessoa. E eu digo: Satanás não fica quando o nome do Senhor é manifesto sobre a pessoa. E é interessante que lá em Efésios, o Paulo Ricardo leu: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais do que nós oramos, do que nós pedimos, ou pensamos, ou imaginamos, nossas traduções, conforme o poder que em nós opera. A Ele seja glória, tal, louvor. Então, mas conforme o poder que em nós opera. Olha que lindo! Então, quando eu bendigo, não são as minhas palavras, não é uma questão de neurolinguística. Aliás, eu acho que a ciência, tenho certeza, que a ciência acaba copiando aquilo que é bíblico. Muito antes de se falar de confissões positivas, olha, eu sou, não sei o que, falar coisas boas de mim, a palavra já falava, já testava isso em Cristo Jesus. Claro que é uma cópia ruim, né? Porque fala que é em nós mesmos. Quer dizer, eu tenho uma confissão positiva segundo a minha inteligência. Isso não funciona. Mas a minha confissão em Cristo Jesus, isso é verdade. Então, o poder que opera em mim, quando eu abençoo. Vocês entendem como é que é a simplicidade da cura? Porque não sou eu. É o poder que opera em mim. O poder que opera em mim, quando eu manifesto, que é o próprio Cristo Jesus, quando eu manifesto através da oração, através da declaração, através das palavras que não saem somente do meu intelecto, mas que saem, é o rio de águas vivas que sai, que jorra do meu interior. É aquilo que vai tocar e fazer o efeito. Os nossos filhos serão libertos. A nossa finança, eu falo serão, mas não é no futuro não, já foram. E é isso que é o gostoso de Cristo Jesus. É tudo no passado, já aconteceu. Por isso que nós não oramos pedindo para Deus fazer, porque Ele já fez. Senhor, vai, mas eu já fiz. Olha, vai, entra nos hospitais. Eu não, entra você, declara lá. Olha, entra nas cadeias. Vai você, eu estou em você. Eu vou entrar, mas eu estou em você. Vai e declara. Eu já enviei o meu filho. Eu já sacrifiquei o meu filho. Para que você tivesse vida, vida e abundância. Levei sobre mim as vossas enfermidades. Então vai e declara, você é bendito. Vai e declara. As coisas se tornam muito simples. E outra, deixa eu falar,
Eu tenho que falar aquilo que o Espírito falou comigo nessa tarde. As coisas só são sobrenaturais porque nós não entendemos como elas acontecem. Porque para Deus tudo isso é extremamente natural. E é essa simplicidade que é trazida esse ano. Eu conclamo a igreja a entender esse ser sobrenatural de uma forma muito simples. De uma forma muito simples. A cura é simples, porque vem dele. A transformação, a libertação de uma pessoa é muito simples, porque vem dele. É o poder que em nós opera, não é o meu poder. É o poder que em nós opera, que transforma ambientes. Terra de adoradores. Ah, pastor, eu só bêbado aqui na rua, violência, prostituição, aborto. Terra de adoradores é uma realidade. Quais são os seus olhos? Você está olhando para a terra de adoradores como talvez os discípulos tenham olhado para aquela mulher que estava com Jesus e se admiraram? Ali não fala, mas aquela admiração acho que foi meio se escandalizaram. O que Jesus está falando com aquela rapariga, né? Quais são os nossos olhos a respeito de terra de adoradores? Quais são os nossos olhos a respeito de fábrica de milionários? Todo mundo vem aqui e fala a mesma coisa, eu vou falar também. Ah, isso não é para mim. É esse o teu olhar? Você acha que para Deus há alguma coisa difícil? Jeremias, eu até fiz a cópia aqui. Jeremias 32, 17. Ó Senhor, eis que tu fizeste céus e terra, com o teu poder e com o teu braço estendido. Nada é demais maravilhoso para ti. Você realmente acha que o teu filho, né? Eu vou falar do meu filho Gabriel, ou de alguém que esteja nas drogas ou em outra coisa, afastado, qualquer coisa, filho, marido, mulher, tio, pai, qualquer coisa. Você acha que é difícil? Para o Cristo que habita em nós, quando nós o manifestamos, você acha que é difícil aquela situação se reverter? Não é. Eu digo que é fácil até demais. Então a oração, aquilo que nós falamos, aquilo que nós declaramos, aquilo que nós decretamos a partir de Cristo, ela é abençoadora. Senhor, manda fogo em Taubaté. Não. Não sabeis de que espírito sois. Eu vim transformar essa terra em terra de adoradores. Está vendo aquele bêbado lá? Está vendo aquele traficante lá? Está vendo aquela menina? Está vendo? Está vendo quem está na sarjeta hoje? Ele é um adorador. Olhe com olhos adoradores. Está vendo o teu filho que se autodeclara ateu? Ele é um adorador. Eu não vejo ele como um ateu, como quem não acredita em mim. Eu vejo ele como um meu adorador. Aleluia. Assim a tua casa. Nós somos agentes de solução. O nosso foco é na solução. O nosso foco não é no problema. Nós somos agentes solucionadores em Cristo Jesus. Nós declaramos aquilo que Cristo já fez. É tão simples, Ele já fez. A parte difícil ficou para Ele. Eu só tenho que acreditar e falar. Olha quantas palavras proféticas tem nessa casa, meu Deus, é só acreditar. Oh, cabeção, acredita. Toma posse. Um dia eu entrei nessa casa, estou falando cabeção, estou falando para mim também, porque eu fiquei 2 anos praticamente sem saber o que fazer, fiquei meio afastado, vinha no culto de vez em quando. Olha cabeção, 2 anos perdidos. 2 anos, não sei, eu acho que está errado aquilo.
Sabe quem atrasa a nossa vida? Somos nós mesmos. Sabe quem atrasa a bênção na nossa vida, na nossa família? Somos nós mesmos. Ao invés de a gente colocar Satanás para correr, porque Cristo já venceu na cruz. E é interessante, deixa eu entrar nesse assunto. Em Gálatas fala isso muito bem, que um herdeiro, ainda que ele seja milionário, ainda que ele seja dono de tudo, mas se ele for criança, ele na verdade não tem poder para decidir nada. É a mesma coisa se alguém chegar depois, né, já no leito de morte, alguém chegar para você e falar: olha, puxa vida, você tinha 2 milhões de reais na conta. Mas eu não fiquei sabendo. Eu não fiquei sabendo. Então, se nós não entendermos que nós somos portadores de Cristo, que Cristo habita em nós, nós não desfrutaremos disso. Se eu não entender cada palavra profética que é falado nesse altar e não tomar posse disso, eu não desfruto disso. Meus irmãos, se lancem no Senhor, se lancem. Se lancem. Aí eu fiquei, não sei o que deu. Deixei, olha só como é que... Deixei. Talvez, não vou falar que inimigo não me desviei em nenhum momento, nem saí da igreja, e nem enfrentei ninguém, não, nada disso. Mas eram conflitos internos. Eram conflitos internos. Eu deixei os conflitos internos tomarem conta. Olha só como eu poderia ter avançado já. Mas Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. E me colocou de volta nos seus caminhos. Nos seus caminhos excelentes, porque eu nunca saí dele. Mas acho que eu vivi na média. Deus não nos chamou para viver na mediocridade. Deus nos chamou para viver na excelência. Aleluia. O Todo-Poderoso habita em mim. Olha só como nós somos agentes com foco na solução, não no problema. Irmãos, vocês que estão aqui, alguém talvez me verá para frente, não sei, mas eu quero dizer, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o olhar seja transformado, que haja uma chave nessa noite para que o nosso olhar espiritual seja transformado, tirando o foco no problema e passando o foco na solução, e a solução é Cristo Jesus. Amém. Naamã, lá no livro de Reis, está precisamente em 2 Reis, eu não vou abrir, 2º livro de Reis, capítulo 5, verso 13. Ele era leproso, aí uma escrava de Israel falou: vai, tem profeta, consulta o profeta lá, Eliseu e tal. Ele foi com todo o seu exército, ele era um general, ele era um homem abaixo acho que Ben-Hadad, se eu não me engano, da Síria. Aí ele chega com toda aquela comitiva e tal, e eu quero falar com Eliseu. Eliseu manda um discípulo seu, fala para ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Nem recebeu o general, nem recebeu. Mas tinha uma palavra. E aí o general Naamã, ele ficou, falou: mas eu pensei que fosse chegar aqui, ele fosse me receber, né? Eu fosse sentar, ele fosse conversar, ele fosse me passar alguma coisa. Ele não fez nada disso. E manda mergulhar nesse rio barrento, que é o Rio Jordão. Existem rios muito melhores na Síria. Olha só, foco no problema. Ele não veio com foco na solução. Aí vamos embora. Aí um dos servos dele falou: mas espera. Se ele tivesse falado coisas, para o senhor fazer coisas muito complexas, o senhor não faria? Faria. Por que o senhor não faz uma coisa tão fácil? Aí ele foi convencido. Falou: tá certo, deixa eu mergulhar. E mergulhou, era simples, mergulhar 7 vezes no Jordão. Eu quero dizer que uma palavra profética, irmãos, ela não precisa ser rebuscada
Não precisa colocar uma banda marcial para anunciar com trombetas. Pam, parará, pá, 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 pá. E agora com vocês, a profeta Suzana. Estava aqui agora. A profeta Suzana. E entra a profeta Suzana. Aí abre o pergaminho. Assim diz o Senhor. Não precisa nada disso. É a palavra simples que é pregoada aqui nesse lugar. Nós só precisamos tomar posse dela. Isso é para mim. Isso é para mim. Ezequiel, eu quero encerrar. Ezequiel foi levado em espírito ao vale dos ossos secos. E o Senhor faz uma pergunta para ele: acaso esses ossos, eles podem viver? Eu falar a verdade, talvez, se fosse um de nós, né? Aquele montoeira de osso, né? Que não estava nem osso com osso, né? Eu falei: você está louco, isso aqui é um caos. É claro que isso aqui não dá para viver. Mas Ezequiel não olhou naquela visão, foi uma visão espiritual, mas ele não olhou o problema, ele olhou a solução. E ele vira para Deus: tu o sabes. Aí Deus vira para ele: então profetiza. Você vai falar, o poder é meu, mas quem vai profetizar é você. E ele profetizou: assim diz o Senhor, ossos, junte-se aos ossos, criem carne, nervo, pele. E Deus sopra a vida naquele exército. Em casa, talvez esteja como o vale dos ossos secos. A vida financeira talvez esteja como o vale dos ossos secos. Terra de adoradores, talvez ainda, sob o meu olhar, um olhar humano, ainda está como um vale dos ossos secos. A minha vida financeira está como um vale dos ossos secos. A minha vida particular, meu Deus, eu não consigo resolver esse problema, está com o vale dos ossos secos. Profetiza. Ore declarando: eu sou filho do Deus Altíssimo. Essa terra é terra de adoradores. Se essa terra é terra de adoradores, não tem como essa terra ser terra de adoradores e a minha casa ser uma terra amaldiçoada. Não tem como essa cidade ser uma terra de adoradores e dentro dessa cidade uma família totalmente desmantelada. Se a terra é de adoradores, a minha casa é de adoradores também. A minha casa é de excelência também. Se essa aqui é uma terra de excelência em Cristo Jesus, a minha casa é uma casa de excelência em Cristo Jesus. Glória a Deus. Cristo resolveu tudo isso para nós. Aleluia. Talvez eu não tenha profetizado, mas eu preparei o terreno para você ouvir as profecias desse lugar. Aleluia. Aleluia. Dê crédito aos profetas dessa casa. Dê crédito à palavra do Senhor. Dê crédito ao sacrifício perfeito de Cristo na cruz. Dê crédito que você é a habitação do perfeito. O perfeito habita em ti. Dê crédito, e que através da manifestação de Cristo em você, você abençoará todos ao teu redor e a tua própria vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé, em gratidão. Aplauda ao Senhor pela sua obra, a obra perfeita de Cristo na cruz do Calvário, pela sua palavra, pelos profetas dessa casa, pelo apóstolo L, apóstolo Cristiano, apóstolo Leila, toda a diretoria que tem nos conduzido, tem nos levado a desfrutarmos dessa maravilha que é Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia! Glória a Deus. Eu vou virar meio pentecostal aqui, já dou uma rodopiada. Oh, que delícia! Ai, que delícia! Está tudo pronto! Aleluia!
Declare, 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 declare. Ossos secos, finanças, levanta agora em nome do Senhor Jesus. Vício, bata em retirada. Saúde, levanta agora. Família, levanta agora. Filho, saia dessa condição, levanta agora. Aleluia, Pai, nós te damos graças, Senhor. Tudo está pronto, tudo está pronto, Senhor. Nós somos riquíssimos em Ti. Nós somos plenos em Ti, Senhor. Abra os nossos olhos para desfrutarmos disso tudo, porque senão passaremos por essa vida, Pai, e não entenderemos as riquezas que temos em nós, que é a vida do próprio Cristo em nós, Senhor. Abra os olhos do Teu povo, Senhor. Esse ano começamos uma primícia de oração, começamos uma primícia de adoração, Senhor. Todo esse ano vai ser ano de nós orarmos, mas orarmos diferente, orarmos no Espírito, Senhor, orarmos abençoando, orarmos conquistando, orarmos, Senhor amado, derrubando muralhas que impedem, Senhor, do Teu povo ser pleno na face dessa terra, orando, Senhor, para que o Teu reino seja estabelecido, o Seu reino de justiça, de paz, de amor, de integridade, de prosperidade em todos os aspectos, Pai. Sim, Deus, sim, nós marcharemos espiritualmente falando, através da oração, da adoração, através das instruções, Senhor, dos nossos líderes que o Senhor levantou sobre nós, Pai. Sim, conquistaremos, Senhor, porque é para Ti e por Ti são todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Deus abençoe a todos. 2022. Ser sobrenatural.